Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos nos concentrando, pedindo autorização para a equipe espiritual dessa casa para iniciarmos os trabalhos do dia com a preleção que a nossa companheira e querida amiga Cristina vai fazer, e que nós possamos todos sermos envolvidos pelo amor que sempre o nosso Pai Maior nos envolve todos os dias da nossa vida. Agradecidos que estamos por sermos sempre agraciados com tantas benesses diariamente. Hoje estamos agradecendo a todos os trabalhadores dessa casa, a equipe espiritual, a todos aqueles que passaram por aqui e que cederam um pouco do seu tempo para que nós todos possamos hoje recebermos as pérolas do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Graças a todos. Graças a Jesus. Gente, boa noite então a todos. E a gente continua então com os estudos sobre as parábolas de Jesus. E hoje a gente vai poder refletir um pouquinho mais sobre uma parábola que é bastante falada, conhecida, chamada parábola do semeador. Essa parábola está nos 3 evangelhos, de Lucas, Marcos e Mateus. E ela relata o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, ele se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhando para o nosso mundo ao redor, a gente consegue enxergar a realidade dessa fala de mais de 2000 anos atrás. Então o Brasil ele é um país de sincretismo religioso muito grande, e conforme o censo de 2010, que foi o único censo que deu tempo de pesquisar, apenas 8% dos brasileiros dizia que não acreditava em absolutamente nada. 8%. Em 2010, nós éramos em 195 milhões de brasileiros. Então, em torno de uns 15 milhões aproximadamente, dizia que não acreditava em nada. Dos 180 milhões que professam uma fé, 87% são cristãos, ou seja, algo em torno de uns 156 milhões de brasileiros em 2010. Então, assim, 156 milhões de brasileiros já ouviram provavelmente em algum momento essa parábola. E por que a gente trouxe esses dados? Porque desses 156 milhões, a gente tem que se questionar, quantos realmente conseguiram ouvir o que o Jesus quis dizer com essa parábola. É bastante gente. Então, ainda em Mateus, a gente vê, questionaram Jesus por que ele falava em parábolas. E aí ele responde, isso está lá em Mateus, capítulo 13, se eu não me engano. Está falando, Jesus disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, os outros, Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, mas que ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam e se curem. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram,
e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Isso há 2000 anos atrás. Então, 156 milhões de brasileiros. Imaginando que todos nós já lemos isso, a gente começa a se questionar, né? O quanto que isso poderia estar no nosso coração. Então, no texto, né, que Haroldo Dutra escreve sobre essa parábola, que está no livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, ele fala o seguinte: olhando para a nossa realidade, hoje, 2021, né, ele diz que o suicídio ele tem tomado conta de famílias, de comunidades e até de crianças, né? Perturbações psíquicas das mais variadas, né? Vários adoecimentos com todos os tipos de nomenclaturas possíveis, né? Tem tomado posse dos corações e das mentes. Muitos se afastam da vida, ainda encarnados, né? Se alienando, se endurecendo, né? Causando mais sofrimentos mentais. Famílias se desestruturando completamente, relacionamentos que não se mantêm e a educação se tornando cada vez mais um artigo de luxo. Vivemos o tempo da mediocridade, da banalidade, da estupidez e da crueldade. E hoje quem ocupa os microfones e domina os meios de comunicação são corações em profundo tormento e sofrimento, espalhando padrões de comunicação com grandes padrões de perturbação, né? Raras algumas dignas exceções. E aí Haroldo fala: o que mais me espanta é a desagregação da família e do lar espírita, assim como do coração do espírita. O que teria ocorrido? A parábola do semeador é a resposta antecipada do Cristo à pergunta que nos fazemos hoje. E aí então, baseado nessa fala de Haroldo, né, a gente começa a entender, né, que o terreno que a parábola fala, a gente já compreende que é o nosso próprio coração. Que as sementes são todas as informações, todo o conhecimento, toda a sabedoria que é passada para a gente, e o próprio Cristo seria o semeador. Então Jesus ele falava sobre a parceria, olhando para a parábola, Jesus falava sobre a parceria que nós, como terra, deveríamos ter com a semente que o semeador nos coloca, nos passa. Então uma parceria nossa com a espiritualidade, para que exista um processo de crescimento e de aprendizagem. Então nada germina e brota sem uma semente, não tem como. Nosso coração ele não vai florescer e nem amadurecer se a gente não abrigar essa semente do conhecimento dentro do nosso espírito, dentro do nosso mundo. Então uma parte do trabalho é dada por Deus, né, através da palavra do ensinamento do Cristo, e a outra depende da gente de limpar e aperfeiçoar e deixar esse terreno pronto para receber essa informação. Então cabe a nós. E aí Haroldo fala, né, a evolução ela é revelada, ela é descortinada, e o aprimoramento espiritual vai resultar da comunhão de esforços entre Deus e a criatura. Então o futuro de todos nós espíritos, né, é sermos um dia o Evangelho. Esse é o nosso futuro. Então, quando a gente viver no nosso mundo íntimo em total harmonia com esse Evangelho, a gente vai ser um bem-aventurado. Então, lado bom, ninguém está fora dessa possibilidade de ser regido por essa lei. Haroldo até coloca que a lei faz parte do livre-arbítrio de Deus, né? E a gente não tem muito como escapar disso. O que está à nossa altura, o nosso movimento, é o passo que a gente vai utilizar durante essa caminhada. Aí, uns vão mais rápido, outros mais devagar, mas que todo mundo vai fazer parte, sem dúvida vai fazer. E aí então, qual foi a reflexão que Haroldo trouxe sobre essa parábola, que eu achei bem interessante? Ele diz o seguinte, que o nosso coração, ele representa, ou melhor, ele apresenta todas as várias formas dos terrenos, né, que as sementes caíram. Então, o nosso coração, ele teria a aridez, né, da total infertilidade. Ele, em outros momentos, ele vai ter pedras, em outros momentos espinhos, e em outras terra boa e fértil, né? Então, o nosso coração é dessa forma, ele fala. Então, dentro de nós, temos todas as estruturas ao mesmo tempo. E aí o desafio é ampliar essa terra boa para que ela tenha mais espaço do que as outras. Então, por enquanto, a gente ainda funciona dependendo da circunstância. E tudo bem ainda sermos assim, porque a gente ainda é pequeno e tem tempo para crescer. A gente só não pode se acomodar em ser assim. Então, muitas vezes, a gente se vê muito fechado para qualquer tipo de semente. Então, às vezes, a informação ou a situação, né, ela chega e a gente já repele ela veementemente.
Então acho que é até nesse ponto, quando ele fala, né, que a primeira semente ela cai num chão árido e um passarinho leva embora. Eu achei até bacana ele fazer essa referência, né, do pássaro, até porque seria uma espécie de um reino animal mais evoluído do que o reino mineral, a terra, né? Ou seja, que nenhuma semente é desperdiçada, mesmo quando a gente não aceita, tem quem queira e leva embora e utiliza. Talvez os mais evoluídos, os mais avançados. É aí que a gente percebe que a espiritualidade do bem, ela não tem tempo ruim, ela nunca está ociosa, nunca está sem trabalhar e nunca perde uma oportunidade quando tem para poder servir. Mas enfim, existem muitas situações do dia a dia que são como os chamamentos para a gente se colocar, né, em prática aquilo que o Evangelho nos ensina. E por alguma razão a gente está com o coração meio duro naquela hora, né? Daí a gente fala, não quero, não vi, não sei e segue em frente. Então às vezes a gente acha, ou então a gente taxa a situação como uma situação boba ou ruim, né? Ou a gente já sustenta uma crendice interna, infantil, né? Ou um olhar e já taxa o outro com um olhar de preconceito, de limitação, né? Já vem com aquelas verdades prontas para manter essa posição de dureza. Eu acho que esse é o momento mais difícil para a gente identificar no nosso dia a dia. Em outras situações, o nosso coração ele já está mais pedregoso. Então tem até uma terrinha entre as pedras, né? A semente até entra, ela tenta florescer, tenta encontrar um espaço, mas não encontra muito espaço para poder construir uma raiz forte o suficiente para a gente se manter dentro daquele princípio, dentro daquele valor, dentro daquele ideal. Então, eu acho que nessa hora o exemplo maior é a nossa fé cambaleante, né? Então, que funciona tipo em curto-circuito, né? Então, se o problema ele dói muito, a gente espana, né? A gente se sente perseguido, amaldiçoado, ou então a gente acha que está cheio de karmas e coisas do tipo, né? Então, tem até aquelas pessoas que falam, tirei pedra na cruz, coisas do gênero, né? Faz uma graça com uma situação, sem perceber que nessa hora a gente aciona o nosso botão de vítima, ou de coitadinho, né? E olhando isso, né, eu me vi muito dentro dessa parte, né, porque todo mundo carrega dentro desse terreno pedregoso essa posição de vitimismo ou de coitadismo, como uns dizem, né? Então a gente às vezes se fala, estou sendo injustiçada, não é justo, Deus, por que comigo, por que com fulano, não sei o que, aquela coisa de tentar proteger. Nessa hora a nossa fé está muito cambaleante. Ou seja, nosso modo criança birrenta que entra em funcionamento. Então a gente não sabe de onde vem a fantasia, mas é uma grande ilusão que a gente carrega, a ideia de que a dor ela é ruim. A dor em si ela não é nem boa nem ruim. Bom e ruim são atributos que a gente coloca em cima da situação. Então a dor ela faz o quê? Uma situação doída me faz acessar uma série de sentimentos e de emoções que normalmente eu não vejo. Ou me faz acessar uma série de pensamentos e crenças internas que eu não quero olhar. Ou me faz acessar um lado ainda humano, mais instintivo, que eu também não quero ver. Então a dor ela é como um anzol, que traz à tona tudo aquilo que normalmente eu não quero mexer. Por isso que a gente fala que a dor ela incomoda, e aí a gente fala que a dor é ruim. E a questão é, como que eu vou lidar com as coisas quando essas coisas aparecem em mim? Então, se aparece o meu medo, como que eu lido com ele? Se aparece a minha tristeza, ou a minha decepção, ou a minha frustração, como que eu lido com isso? Se aparece a minha raiva, se aparece a minha ira, ou até mesmo o meu ódio, como que eu vou lidar com isso? Entende? Então, nesse capítulo aqui, nessa parte, né, da parábola, é como se fosse um convite para que a gente repensasse esse movimento. Então, né, eu vou lidar com a raiva, com o ódio, isso daí é tarefa do espírito, né? Então não é a dor que causa isso, sou eu que acesso o que normalmente fica escondido debaixo do meu tapete. Então, voltando a essa parábola, muitas vezes quando o nosso coração está na parte pedra, a nossa semente seca e morre por falta de terreno interno. Então é a fé que funciona pela conveniência. Então muitas vezes em oração a gente pede a Deus para que Ele tire tudo que é ruim do nosso caminho. E a gente sabe que o que a gente está chamando de ruim nessa hora é sinônimo de dor. A gente pede para que Deus resolva os nossos problemas. E mesmo quando a gente ouve a prece de Cáritas, né, quando fala, Deus nosso Pai, dá força àquele que passa pela provação. Ele não fala, tira a provação, ele fala, dá força. Né? Dá a luz àquele que procura a verdade. Ele não está falando, coloca a verdade na frente dele.
ou seja, mas coloca a luz para que ele enxergue, né? Ponde no coração do homem a compaixão e a bondade, já está, né? Como uma centelha divina já existe, né? Ainda assim a gente está pedindo a Deus para que tire as provações do nosso caminho, como se provação fosse obrigatoriamente uma associação com coisas ruins. E tudo porque, no fundo, nós temos medo de sentir, olhar e acessar o que vem junto quando a gente está numa situação de provação. Então a gente precisa tirar as pedras que deixam esse nosso coração cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de ambiguidades. Precisamos confiar e entregar. E é difícil fazer isso para o tamanho espiritual que a gente tem. E aí eu me lembrei nessa hora que estava falando de um amigo muito querido meu, que ele dizia que hoje ele compreende e agradece profundamente a depressão que ele teve. Ele falava que ele entendia que ele precisou ir no fundo do poço dele mesmo, né, para ele poder se libertar, se reescrever e se conhecer, para daí ele sair daquela posição. Ele falou para mim assim, ele falou, olha, se eu não tivesse vivido essa situação, eu não teria conseguido. Então hoje eu agradeço a tristeza, mas aí eu me lembrava quando eu o conheci, no início da depressão, a fala era outra, entende? Mas assim, como a consciência ela se transforma no processo, entende? Então a gente esquece que a gente olha só o tempo da tempestade, esquece que depois, né, o solo ele fica mais puro, né, mais limpo, né, e possível de ser reconstruído, né? E aí, continuando na parábola, se não bastasse as pedras, depois surgem os espinhos. Então, nessa etapa, o nosso coração até permite aprofundar mais a raiz. Só que os espinhos que a gente ainda carrega sufoca aquilo que estava germinando. E aquilo que estava crescendo acaba morrendo, né? Então, leva um pouco mais de tempo se comparar com a falta da raiz do terreno pedregoso. Então, essa etapa dos espinhos, normalmente, são aquelas etapas que que envolve as nossas escolhas, os nossos melindres, os fanatismos, as mágoas, as fascinações, né? Ou seja, todas aquelas coisas que levam um tempo maior no ser humano de aparecer. É como se num determinado momento a gente desse mais valor à matéria, às coisas, do que ao espiritual. Então ainda hoje é muito comum, né, conhecer pessoas que falam, eu não frequento mais nenhum lugar, não acredito mais em Deus porque tudo na minha vida dava errado. Você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ou seja, assim, mas tudo bem, é um ponto de vista. Ainda existem, também tem gente que entra, né, que deixa um local porque gostava muito do fulano ou do cicrano, admirava muito aquela pessoa, parecia mais que seguir a pessoa do que a ideia mesmo religiosa ou a doutrina filosófica, né? E aí quando aquela pessoa, o fulano e o cicrano, era só ser humano, gente como a gente, aí o outro se decepciona. E aí sai falando mal da doutrina, sai falando mal do catolicismo, da igreja evangélica, como se fosse o todo, né? Isso também acontece bastante, né? E aí eu me lembrei que, por incrível que pareça, né, eu já vi muitas pessoas que se decepcionaram com outras por causa de política. Aí as falas, o fulano é de esquerda, o outro falava, o fulano é de direita, né? Como pode, aquela coisa toda, né? E aí na hora eu estava pensando, né? O que vai ser direita e esquerda daqui 10 mil anos? Ou daqui 500 anos, um pouquinho menos. Então a única coisa que vai estar lá todo esse tempo, daqui 10 mil, 500 anos, é a gente, enquanto espírito, né? A gente vai continuar existindo. E aí isso é um ponto muito importante, né? Se alguma vez vocês já sentiram de uma maneira bem forte e intensa essa consciência de que a gente é imortal, que a gente nunca vai deixar de existir. E talvez essa seja a maior sensação de tranquilidade, de conforto que a gente possa ter. Isso é imutável. Então, se isso é imutável, por que a gente descabela tanto por coisas que são mutáveis? Que daqui tanto tempo não vai mais existir. Mas, enfim. Uma coisa é ter opinião, outra coisa é ser bélico, né? Como diz um outro amigo meu. E aí, por fim, a última parte, né, da porção da terra do coração, que é a parte boa, né, limpa, para poder receber, aprofundar, germinar e florescer, ela ainda tem 3 estágios, né? Porque uma floresceu 30, a outra 60 frutos e a outra 100 frutos. E aí aqui é uma curiosidade também que Haroldo traz para a gente refletir, como a gente pode perceber que a evolução espiritual ela tem um ritmo próprio. Não é porque a gente começa a despertar que a gente já chegou lá. Não é porque a plantinha começa a brotar que a gente já virou um carvalho. A coisa leva um certo tempo, né? Então o bem também respeita essa caminhada. E a gente vai seguindo também segundo nossos passos.
Então não é porque o nosso processo íntimo começou a aparecer um pouquinho mais que a gente já vai se sentir como um Bezerra, como uma irmã Dulce, uma Madre Teresa. Não é bem assim, né? Existe uma gradação de produtividade, que diz o Haroldo Dutra, que eu achei bem bacana isso. E aí a doutrina espírita, então, ela é só um projeto de humanização do espírito. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. É como se a gente estivesse seguindo um programa de aperfeiçoamento, para a gente aprender a ser mais humano. Essa é a proposta. Então a proposta não é nos transformar em seres angelicais, porque está muito, muito, muito longe ainda da nossa posição. A proposta do Espiritismo é só da gente ser um espírito melhor, né? Mais consciente e principalmente mais autônomo, né? Sair daquelas ideias de que somos fantoches ou marionetes. Não, a gente tem uma autonomia, né? Ou seja, o livre-arbítrio é uma autonomia de escolha e aprender a usar dessa ferramenta, né? Para o bem. E o que a gente pode então fazer agora, né? Então, se eu olho para o meu coração e vejo que a maior parte, é o melhor, mais fácil dizer, a menor parte é terra boa, todo o resto é pedra, espinho e secura, né? Como que a gente começa o processo de limpar esse terreno, né? E aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala: só frutifica na vida o que se sente. Então só frutifica, só vira fruto aquilo que se sente no coração. Todo o resto é preparação. Então se prepare para um dia sentir. Como que a gente se prepara? Lendo, refletindo, conversando, ouvindo palestras, estudando, buscando a informação. Tudo isso é a preparação, para um dia isso poder ser sentido, sentir dentro do coração, entende? Então esse é o caminho que tem. E aí ele fala, né? Persista, busque, né? Ou seja, o famoso buscar e achareis, ou seja, continue buscando, uma hora você vai sentir isso dentro de você. Ou seja, participe, né, das coisas, de tudo, porque se a terra não for arada e adubada, nunca nada vai se produzir, né? Se ficar sempre na mesma situação, né, ou fugindo, ou se afastando, ou permitindo que uma série de outras coisas que a gente já sabe que não é legal prevaleça, tipo a preguiça ou a indisciplina, ou coisas do gênero, não vai adiantar nada. Então Haroldo, ele estava muito inspirado nesse texto. Aliás, assim, quem quiser depois eu tiro uma foto do capítulo e mando, né? Me manda um WhatsApp, todo mundo tem meu contato, aí eu mando para vocês. Ele fala, né, sobre a doutrina da consolação, e aí ele questiona, né, o que tem ocorrido conosco, espíritas, exclusivamente espíritas, né? Aí ele fala o seguinte, né, que a gente começa a nos deparar com experiências que aferem, né, machucam a nossa trajetória. Aí ele diz, você pode, por exemplo, agora estar atravessando um processo muito grave, doloroso e desafiador, por exemplo, de uma debilidade orgânica, um adoecimento, de uma escassez de recursos financeiros, né? Pode estar tendo problemas em relação à própria afetividade. Um ente querido pode ter desencarnado e você está se sentindo sozinho, né, com saudade, sem saber lidar com essa situação de dor. Ele diz, você pode ter, sei lá, uma relação afetiva ter chegado ao fim, um filho ter ido embora, uma desarmonia nas relações familiares, ou com pais, ou com filhos, irmãos, cônjuge, né? Ou seja, pode estar acontecendo muita coisa na nossa vida, ele fala, pode estar tudo pegando fogo. Aí ele diz, de toda forma, saiba de uma única coisa, a vida sempre é mais generosa com você do que você possa ter consciência e perceber. Toda essa situação de dor, toda essa situação de sofrimento são situações, o todo é sempre mais generoso. E aí ele diz, não existem anjos superficiais. Eu achei essa frase linda, né? Ou seja, para ser anjo eles tiveram que aprofundar, né? Para ser anjo eles tiveram que se desvendar, eles tiveram que percorrer tudo isso aqui que a gente está percorrendo. Então não existe anjo na superficialidade, aquela imagem, né, distorcida do anjo só sorrindo, aquela carinha sem expressão, aquela coisinha assim, isso não existe, gente. Ou seja, o anjo ele foi o ser humano que já se educou, já se disciplinou, teve coragem de se ver, de se desarmar mesmo, né, se vencer. E aí ele fala, para se movimentar, né, para você se aprimorar, você tem que se aprofundar, não tem outro jeito. Então não existe profundidade no que é raso, no que é superficial.
Não existe aprendizado sem problema. E essa é a grande questão. Então, por isso que o caminho da dor é um caminho tão comum para a gente, né? Porque nessa coisa de dor que a gente vivencia, a gente aprende muita coisa. Aprende a ser criativo, aprende a ser inteligente, aprende a lidar com as situações de uma forma diferente, aprende a se fortalecer, né? A reconhecer valores que nem sabia que tinha, ou forças internas que nem imaginava que existiam, né? E aí Haroldo ele fala, a fé se verifica quando tudo está desmoronando. E aí você sabe que Deus vai reconstruir em parceria contigo. Olha que coisa bonita, né? Ele fala, a tempestade ela passa no campo, ela derruba os ninhos dos pintacilgos, das polinhas, das pombas, até a casinha do João de Barro é derrubada na tempestade. E assim que passa a tempestade, lá estão todos os passarinhos de novo com os biquinhos, os galinhos no bico, reconstruindo tudo aquilo que perderam. Ele fala, então, por quê? Porque a força não está na construção ou estar dentro daquela segurança que a gente se sente o tempo todo. A força está na capacidade de reconstruir, de se levantar, de seguir, de continuar caminhando, né? Que é o oposto do que a gente vê hoje, infelizmente, nessa condição do suicídio, né? Então, nós somos co-criadores da vida e a gente não pode esquecer isso. É uma parceria com a espiritualidade. Nós somos imortais e também não podemos esquecer disso. Então é dessa capacidade de fé, de esperança, de boa vontade, de ser útil, de se colocar a serviço, que Jesus falava quando ele dizia das sementes que frutificaram. Então assim é o nosso coração. Então é bacana ter na nossa mente a ideia de que a gente é imortal e que a gente tem todo amparo espiritual, né? Mas faz toda a diferença sentir isso no coração. Então a nossa razão a gente sabe, Deus nos protege, a espiritualidade nos protege, a gente sabe, aqui, agora tem que sentir no coração. E aí que eu lembro que a irmã Sidufo, ela falava que às vezes uma informação para sair daqui, chegava aqui e levava mais de 1000 anos. Ela falava, então assim, mas é um projeto que a gente tem que começar, né? Um dia 1000 anos vão ter passado, enfim. E aí por fim, né, compreender que o aprendizado requer esforço e dedicação. Então, por exemplo, para uma pessoa se graduar, seja lá a graduação que for, de profissão, né, ela precisa frequentar o lugar, ou o EAD, que hoje é tudo EAD, ela precisa dispor de muito tempo para estudar, ela tem que se dedicar a trabalhos, a estágios, fazer uma série de relatórios, né? Então envolve um processo muito grande, anos, né, que vão ser percorridos com dedicação e empenho, para a pessoa poder se graduar. Aí a pessoa pede para amar, mas ela quer um amor que corresponda às fantasias de carência e às necessidades dela, né? Quer que seja companheiro que faça tudo o que ela quer e gosta, né? Quer que seja mas tão afinado em sintonia que o outro goste de tudo que ela gosta também, que queira fazer as coisas que ela gosta, né? Ou seja, e ainda quer que o outro traga felicidade, né? Não vai dar certo, né? Ou seja, isso não existe, né? E aí Haroldo ele fala, é fácil amar uma irmã Sheila, é fácil amar Bezerra, né? É fácil amar Eurípides, Barçanufo ou Joana de Ângeles. Amar Jesus é fácil, porque esses seres eles já se disciplinaram, eles já são educados, né? Então tudo que eles expressam já é o máximo, eles já são uma terra pura, limpa e cheia, toda frutificada. Então é fácil você estar num lugar que seria o paraíso, o Éden, né? É fácil. Agora difícil é amar o que é pedra, né? Amar o que tem espinho, né? Amar o que tem um terreno árido, né? Que é aquele que vai estar do nosso lado quando a gente pede a vida a Deus para amar, né? Então é sempre aquele questionamento. Então eu quero desenvolver paciência. Vai vir uma situação difícil que vai exigir de mim o desenvolvimento da paciência. Aí se eu reclamo é como se o lado da espiritualidade questionasse, mas você não quer o fruto? Né? Você não quer ter a paciência? Então você tem que percorrer esse caminho, né? Então a vida sempre manda tudo que serve de estímulo para a gente desenvolver. Então, para finalizar, né, o Evangelho, e como uma forma de um presentinho de Natal, né, tem uma mensagem da Alta de Souza, que está naquele livro Parnaso do Além Túmulo, que se chama Mensagem Fraterna, que ela diz o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. E essa parte eu achei muito linda. Ou seja, a capela mais alta, mais importante é o teu próprio templo.
Então, nessa capela, as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegria e deslumbramento. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, compreender a dor que domina é essas coisas que normalmente a gente não quer olhar. Então, assim, eu compreendo que às vezes o que mais atrapalha as provas que chegam, às vezes é a minha própria arrogância, ou a minha prepotência, ou a minha ideia de que eu tenho que ser agraciada com benesses ou coisas do gênero, entende? E olhar para isso é o que vai me fazer humana, né? Então eu não vou olhar com um chicote de culpa, de achar que é errada, não, eu estou entendendo o que eu tenho que resolver aqui dentro, né? E aí eu me lembro de uma musiquinha, que é uma pena que eu não tenho aqui, não trouxe meu celular, eu acabei esquecendo em casa, mas eu sugiro que vocês procurem a letra ou ouçam a música, é de uma cantora chamada, na verdade ela é uma palestrante, ela chama Flaira Ferro, e ela escreveu uma música, uma poesia muito bonita que se chama Eu Quero Me Curar de Mim. Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas assim, para aqueles que conhecerem, né, ou que tiverem curiosidade, busquem essa letra, né, porque assim, a forma que ela escreve é muito bonita, né? Então, um dos trechinhos ela fala, né, eu sei que dentro de mim, eu sei que eu sou preguiçosa, vaidosa, sou isso, mas eu quero me curar de mim. Se eu não olhar para isso, como que eu vou me curar de mim? Entende? Ou seja, é uma letra muito bacana que cai exatamente com essa questão das parábolas, né? Então fica o convite, né, para reflexão. Então, um bom Natal para todos vocês, né? Que Jesus abençoe infinitamente aí a família de todos e que seja um Natal de luz aqui dentro, né, de todos vocês. Então vamos fechando os olhos, serenando os pensamentos. E nesse momento vamos agradecendo com o coração feliz, alegre, por tudo que a gente pôde viver nesse ano, todos os aprendizados, todas as conquistas, todos os enfrentamentos que a gente pôde ter dentro da gente. Porque nessas horas a gente pode hoje perceber todo o apoio, todo o amparo que esteve ao nosso lado. Obrigada, Deus, por essa existência. Obrigada pela saúde mental, física. Obrigada por todos que caminham junto. Como diz Cal Mascarenhas, com muitas asas é mais fácil voar. E obrigada, Deus, por essa casa, pela espiritualidade e por todo o tempo que nós temos ainda para continuarmos caminhando. Nos dê força, nos ampare, para que a gente possa estar cada vez mais perto. Que assim seja.